o Barbieri está aí por um fio. Me parece que se não vencer hoje, ou se ao menos empatar, a coisa vai ficar ruim para ele, porque faz uma campanha muito ruim e está com tempo para treinar, né? Tempo não falta para o Barbieri, não pode reclamar disso. Ele tem uma coisa que, neste momento, no Campeonato Brasileiro, só ele tem, né? Que é essa semana. Agora o Bahia vai ter também. Não, o Bahia não. O Santos provavelmente vai ter também depois dessa rodada de Sul-Americana, mas essa agenda livre na Série A é quase que uma exclusividade do Vasco. Eu acho que a campanha do Vasco, o futebol que o Vasco já mostrou nessa temporada, ele é de fato frustrante, porque a gente tem a impressão de que o dinheiro compra tudo, inclusive entrosamento, vitórias, jogo, estabilidade, títulos. E é claro que é melhor com dinheiro, mas não é sempre o suficiente. Acho que as apostas da 777, ainda uma novidade no futebol brasileiro, elas são bem questionáveis. Ela tirou gente de Série A, de jogadores de time de Série A para montar o time, e chegou com bastante barulho por causa disso, né? O campeonato estadual do Vasco, ele já foi, do ponto de vista do desempenho, e eu não estou falando contra o Flamengo, porque perdeu para o Flamengo a semifinal, mas já foi, do ponto de vista do desempenho, uma frustração. A eliminação da Copa do Brasil em casa, nos pênaltis, foi uma outra frustração. E, aparentemente, a escolha do Barbieri pelos donos do Vasco, porque agora o Vasco tem dono, talvez não tenha sido a melhor escolha para um primeiro ano de um time que tem feito hora extra na Série B. Né? Talvez a ideia da SAF do Vasco é que o nome Vasco, que é enorme, a torcida do Vasco, que é enorme, a história do Vasco, que é enorme, e o dinheiro da SAF fosse o suficiente para esquecer os anos passados mais perto, né? A última década do Vasco foi muito ruim. O último ano muito bom do Vasco foi 2011. De lá para cá, o Vasco tem mais feito temporadas ruins do que temporadas boas. Então, acho que o jeito que o Barbieri joga, acho inclusive que o futebol que o time do Barbieri apresentou o ano passado é insuficiente para ele ter sido a aposta desse ano, né? E agora a gente se vê numa situação que é ou ganha do Flamengo ou tchau. Acho que essa não pode ser a avaliação, né? A avaliação tem que ser do que foi feito até agora. Eu nunca acho que o problema é só o técnico, mas eu acho que às vezes o problema também é o técnico. E eu acho que o Vasco precisa pensar que o Vasco este ano precisa ficar na Série A e não necessariamente ganhar título. Tem que pagar conta, tem que ficar na Série A, tem que fazer a sua torcida sofrer um pouco menos que a Bia Haddad sofreu em Roland Garros. O Vasco precisa se colocar numa posição um pouco mais racional.